Olá, sejam muito bem-vindos a este segundo episódio sobre a série Apocalipse. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não segue o meu canal, eu quero lhe sugerir que você possa subscrever também e ativar as notificações para poder receber as notificações cada vez que apresentarmos um vídeo novo e você possa estar a receber também essa indicação para seguir, para dar o seu like, compartilhar também e ser edificado. Estou a fazer estes vídeos para trazer uma compreensão e um auxílio para ajudar na compreensão deste livro da revelação de Jesus Cristo à sua igreja e, no fundo, desmistificar aqui algumas coisas e trazer um pouco de paz e algumas orientações para você poder ler, compreender e assimilar aquilo que está escrito em Apocalipse e não ficar assustado com o que está lá. E por causa disso, e tendo em conta também que eu próprio tenho questões e existem e surgem sempre dúvidas e algumas questões sobre a sequência das coisas, como elas devem acontecer, como não acontecem, eu, como você, tive muitas dúvidas também acerca do livro do Apocalipse e ao longo do tempo, e eu quero partilhar consigo esse testemunho pessoal para também transmitir a si como eu cheguei também a ter essa compreensão dessas revelações de Jesus Cristo. Nós vimos no primeiro episódio que aquilo que nós estávamos a falar primeiramente e essencialmente que fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que é a revelação de Jesus Cristo à sua igreja, e portanto agora eu vou entrar num campo mais pessoal meu e para lhe transmitir o meu testemunho de como é que eu comecei a conseguir ler a palavra de Apocalipse e conseguir começar a assimilar e a compreender as diferentes coisas que estão lá. Agora você diz-me assim, Raul, tu sabes tudo o que está lá escrito, como é que vai acontecer, como é que não vai, se tem arrebatamento antes, depois, se a besta é não sei o quê, se o anticristo é fulano de tal, eu não sei. O que eu sei é que Jesus se revela através das Escrituras. E como você tem dúvidas, eu também tinha e continuo a ter. Mas houve muitas das dúvidas que foram dissipadas porque, aqui é que entra o meu testemunho, eu fiz uma oração a Deus. E eu quero partilhar isto aqui porque muitas vezes nós estamos a procurar as respostas para aquilo que foi Deus que escreveu, estamos à procura delas em homens. E não estamos à procura das respostas em quem deu a revelação. Entende? Então, este segundo episódio é para lhe dar, para lhe transmitir a minha experiência e aquilo que eu vivenciei e experienciei quando eu decidi não me posicionar previamente, não tomar uma decisão precipitada, até porque ao nosso redor o mundo e não só, a própria igreja, muitas vezes nos pressiona para nós termos uma posição definida sobre como é que as coisas vão acontecer, que linha teológica, uns teólogos pensam de uma maneira, outros pensam de outra, mas eu faço uma pergunta, e o que é que Deus acha sobre isso? O que é que Deus, que inspirou a palavra através do seu Espírito, o que é que o Espírito Santo tem a dizer sobre a sua própria palavra? Muitas vezes estamos à procura de respostas em pessoas, de especulação, de alguma orientação, de nos posicionarmos, porque as pessoas dizem que nós temos que nos posicionar e às vezes nessa pressão que nós somos conduzidos a ela, acabamos por ser precipitados e acabamos por entrar em engodos teológicos que nos levam a erros crassos e muitas vezes a não conseguirmos enxergar o que de facto está a acontecer. E eu queria salientar muito bem isso. Muitas vezes, por causa de estarmos precipitados, começamos a entrar em esquemas e em raciocínios que eles não produzem edificação, eles não nos conduzem à verdadeira essência da palavra e, pelo contrário, eles levam-nos à confusão e à divisão. Ok? Então, qual é o meu testemunho e que eu quero partilhar consigo? É que, por
causa de eu viver essas coisas todas que você provavelmente também as vive, essa pressão por ter uma posição e às vezes a nossa próprio desejo de querermos ter uma resposta para as outras pessoas, muitas vezes isso causa que nós vamos então ser precipitados. Mas eu fiz uma oração. E eu disse, Deus, olha, a verdade é que honestamente eu não compreendo. E então eu gostaria que tu me explicasses e no tempo certo, eu gostaria de compreender estas escrituras porque elas realmente, nós conseguimos compreender que há ali mistérios, há ali coisas profundas que nós precisamos de absorver aquilo. Mas que às vezes nós não estamos preparados para absorver aquilo. E se estamos confusos, nós não devemos procurar alguma segurança ou algum raciocínio lógico para nos sustentarmos. Nós devemos procurar e crer naquele que inspirou a palavra para nos instruir na palavra. E então foi isso que eu fiz. Eu disse, Deus, olha, se tu escreveste a palavra, eu acredito que tu és o meu Pai e tu me vais dar a instrução acerca da tua palavra. Então eu peço, Senhor, que no momento certo tu abras o meu entendimento e o meu coração para as tuas escrituras e que eu possa entender aquilo que tu nos queres revelar. E assim foi. Eu já tinha iniciado o ministério da pregação, do ensino, há muito tempo. E eu não tinha ainda uma noção exata e assim mais aprofundada sobre a revelação de Jesus Cristo em Apocalipse. E então eu tomei essa decisão de aguardar o tempo de Deus. E portanto, o que eu fiz foi aguardar e orar. Eu orei ao Senhor e disse, Senhor, no teu tempo que aconteça. E então chegou o tempo, passado alguns anos, de eu ter iniciado o ministério. Eu não me quis adiantar e entrar num tema que muitas vezes até gera alguma polémica, não é? Porque gera algumas visões diferentes, e eu não me quis precipitar para tomar uma posição, digamos assim, antes do tempo, sem que o Senhor me começasse a revelar o livro. E como eu falei no episódio anterior, a questão da revelação, a revelação não é algo que é um estalar de dedos e já está. Nós precisamos de entender que a revelação é algo constante. É algo que vai sendo adicionado, é algo que vai crescendo ao longo do tempo. Então, assim, aquilo que Deus já fez na minha vida e que já trouxe revelação, não termina por aqui. A revelação continua a acontecer. Os anos vão passando, os séculos vão passando e a revelação continua a crescer. Como a pedra, lembra-se? Como uma pedra que se transforma numa grande montanha. Ou seja, é algo que vai crescendo. Assim também, a revelação que Deus lhe quer dar, ela vai começar de alguma forma, mas depois vai ganhando forma e o Senhor vai aumentando essa revelação para que você seja instruído na palavra de Deus. Então, quando começou esse tempo, quando chegou o momento, eu percebi e eu tive acesso a conteúdos que me permitiram abordar, estudar e meditar sobre Apocalipse. E então, a partir daí, que foi em 2020, a partir daí eu comecei a aprofundar a palavra. Pelo facto de eu já ler a palavra há muitos anos, eu comecei a perceber que a minha percepção, na verdade, ela já estava ali. Então, o que aconteceu foi que quando chegou esse momento, simplesmente aquilo que já estava no meu coração veio ao de cima e Deus começou a abrir os meus olhos para as profecias, para aquilo que estava escrito nos profetas do Antigo Testamento. Eu comecei a estudar conteúdo realmente bom e substância realmente boa para compreender a visão, as visões de João. E portanto, a partir desse momento, a partir de 2020, começa a ler então uma sequência de anos em que o Espírito Santo começa a trabalhar isso em mim, e cada vez que eu leio a palavra, cada vez que eu vou ler a revelação, as coisas começam a surgir, cada vez vão sendo mais profundas e intensas, porque eu decidi aguardar esse momento.
E muitas vezes o que acontece é que as pessoas procuram uma resposta imediata e acabam por se envolver e entrar em filosofias de teologias. E aí entra um problema seríssimo, que é as pessoas estão à espera de que teologias ou sistemas teológicos se vão cumprir e trazer algo palpável para nós, quando na verdade quem vai determinar e a forma como vai acontecer, como vão acontecer as coisas é o Espírito Santo de Deus, porque ele é que revela à Igreja. Então, tem coisas que são úteis que nós podemos usar e podemos acrescentar e podemos ser edificados com elas, mas a revelação, ela não vem de homens, ela vem do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, não é? Como eu falei sobre Apocalipse capítulo 10, o versículo 7, em que vai haver determinados momentos que vai chegar à igreja revelação nova. Então, veja bem, se você vai ficar preso a uma teoria, a uma teologia que vê as coisas numa sequência que diz o seguinte, vai acontecer desta forma. Isto vem antes daquilo, aquilo vem depois daquilo, e as pessoas começam a colocar ali os legos todos num sítio para, na percepção humana, aquilo fazer um sentido. Mas a questão é que, quando chega o momento das coisas, Deus vai trazer revelação à igreja. Vai haver um ambiente diferente, vão haver circunstâncias daquele momento e, como fala a palavra, em determinado momento, na sétima trombeta, vão haver mistérios que vão ser revelados, ou seja, eles vão ser revelados só naquela ocasião. Então significa que a revelação não é algo estático. Entende? Então, se você parte do princípio que aquela teologia vai levá-lo e vai conduzi-lo a uma verdade absoluta, você já vai estar errado à partida, porque vai chegar momentos em que vai haver revelação da parte de Deus e se você não acredita, aquilo vai acontecer de qualquer das formas. Só que pelo facto, às vezes, você ou eu acreditarmos em algo que nos estão a dar e que dizem é assim desta forma, aquilo que vai acontecer é que quando chegar o momento nós não vamos conseguir enxergar o que está a acontecer. Entende? Eu costumo usar um exemplo que é, imagine o seguinte, imagine que alguém lhe vai dar o carro dos seus sonhos. Ok? Já parou para imaginar? Alguém lhe vai dar o carro dos seus sonhos. Ok? Aquela promessa está feita. Certo? E o que é que começa a acontecer a partir daquele momento? Você começa a imaginar como vai ser quando chegar aquele momento. Não é assim? Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Você tem a promessa e você vai receber aquele carro, correto? Mas, quando chegar o momento de você realmente receber o carro, aquilo que você imaginou pode ter coisas até que vão coincidir que você imaginou certo. Mas o receber o carro, apreciar o carro com os seus olhos, entrar dentro do carro, ligar o carro, conduzir o carro, é totalmente diferente daquilo que você imaginou. Apesar de que, possivelmente, você vai ter algumas parecenças, obviamente, com aquilo que você imaginou. Mas uma coisa é aquilo que nós imaginamos, outra coisa é entrar dentro do carro e viver a experiência. Ok? E eu costumo usar esse exemplo para nos levar a refletir sobre uma coisa é a promessa estar ali, a promessa de que Jesus vai voltar e de que todas aquelas coisas que estão descritas em Apocalipse vão acontecer. Uma coisa é a promessa e nós imaginarmos o que será a promessa, outra totalmente diferente é o ambiente e as circunstâncias que vão estar a acontecer na Terra naquele momento e que nós vamos estar lá no meio e vamos experimentar de facto aquilo. Entende? Então, aquilo que eu quero trazer com isto é um auxílio para você estudar a palavra, sim, ouvir diferentes vertentes, sim, mas nunca prescindir daquilo que é a sua intimidade e a voz do Pai. Depender do que o Pai diz, porque o Pai é que sabe o que é que vai acontecer no dia da manhã. O Pai é que sabe o que vai acontecer daqui a uns minutos, daqui a umas horas. E ninguém sabe. Por mais que a nossa imaginação tente reproduzir alguma coisa, depois a realidade pode não ser bem assim.
Então nós devemos procurar quem conhece a realidade e quem tem os segredos para revelá-los. Amém? Você consegue entender que nós muitas vezes colocamos a expectativa nas pessoas e na forma que as pessoas colocam as coisas e estamos à procura de respostas em pessoas, mas não no que o Espírito Santo de Deus instrui de facto a Igreja para trazer entendimento e compreensão. Então, a minha mensagem de hoje, o meu testemunho, é para que você possa buscar no Espírito Santo de Deus a revelação e a compreensão também daquilo que Deus quer fazer com a sua igreja e daquilo que Deus quer dar forma à sua igreja e preparar a sua igreja para esse momento tão especial que é o encontro de Jesus com a sua noiva. Amém? Então, se você gostou deste conteúdo, gostou desta mensagem e foi edificante para si, partilhe com outras pessoas, partilhe com os seus amigos também, com as pessoas que você sabe que precisam de ouvir esta palavra para edificar e também trazer essa compreensão e esse entendimento. Que Deus abençoe e até ao próximo vídeo.